Pontuação, concurseiro. Esse é o tema do nosso PCI Dicas de hoje. Você está com dúvidas aí na hora de colocar lá o pontinho final corretamente, ponto e vírgula também, diferenciar ele para a vírgula comum, para o ponto, enfim. Tudo isso, quem vai ajudar a gente hoje é a Bárbara. Ela é professora de português, viu? Tudo bem? Tudo bem. Que bom, prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, o prazer é meu. Espero contribuir. Com certeza vai para falar para esse pessoal que está lá estudando para esses concursos, um monte de dúvidas. A gente começa a esclarecer um pouquinho mais sobre isso, né? Bárbara, vamos começar de cara, vai. Importância da pontuação. Se não tiver ponto e vírgula, enfim, tudo errado, né? Sim, a pontuação ela é importantíssima. As pessoas acreditam que ela seja só uma questão de fazer bom uso da forma, da norma culta ou não. Mas, na verdade, a pontuação ela tem uma importante função de sentido. Então, dependendo do lugar que a vírgula é colocada, ela pode alterar completamente o sentido de uma frase, de um enunciado. Então, a pontuação é muito importante, sim. Nessa questão, especificamente do ponto, seja ele separado no fim da frase ou para definir o fim de um texto, quando que a pessoa começa a estudar isso na língua portuguesa? Quando começa a desenvolver melhor essa questão da pontuação? Na verdade, a questão da pontuação, ela aparece desde o começo dos anos escolares, então é um uso bastante intuitivo. Nós aprendemos com a professora do primário já pequenas lições sobre o uso do ponto final, sobre o uso da vírgula, mas conforme os textos vão alterando, o grau de dificuldade dos textos, as dúvidas acontecem, e é muito comum também. Mas tem como sim aprender a usar, fazer bom uso dos pontos, dos sinais, enfim, e parar de ter problema com isso. Então, apesar de ser uma coisa que a gente usa desde muito pequeno, desde as séries iniciais, isso não significa que todo mundo deve saber tudo sobre todos os sinais. Então dá para evoluir muito e aprender e ir bem nos concursos com o bom uso dos sinais de pontuação. Tá certo. A pessoa, para ela poder estudar essa questão da pontuação, vale a pena ela ler mais, ela escrever mais? Qual a dica você daria para a pessoa treinar essa questão da pontuação? A dica que eu dou para a pessoa treinar a pontuação é basicamente ler bons textos, mas também escrever alguns textos. Eu acho que a gente vive um momento em que escrevemos muito, mas em ambientes informais, em contextos virtuais, nos aplicativos, nos mensageiros instantâneos, nas redes sociais. Então, nós não vivemos ambientes formais, contextos formais de escrita. E isso prejudica o uso, por quê? Porque a gente não tem prática. Ler e escrever bem é como qualquer outra atividade. Quanto mais frequência, quanto mais fazemos aquilo, melhor nós ficamos. Então, sim, ler bons textos é bom, mas escrever de vez em quando também é bom. Bárbara, nas orações, é muito comum o pessoal colocar no texto, às vezes a pessoa identifica lá um ponto no meio da frase, no meio do texto, e tem aquele que separa um parágrafo de outro, né? Qual a principal diferença entre esses dois pontos? Aquele que está no meio da frase, que você termina uma oração ali, começa outra, e aquele que separa um parágrafo do outro. Tem alguma regrinha para isso? Enfim. Sim, existem algumas regras para o uso do ponto final, né? Ele vai aparecer para fechar um sentido. Basicamente, é isso que os concurseiros, que os alunos em comum, eles têm que ter em mente. Se o ponto final apareceu, ele quer dar uma pausa, ele quer encerrar um sentido de alguma coisa que foi falada. Mas a gente tem o ponto final em alguns tipos de texto, como nos textos literários, por exemplo. O ponto final ele aparece às vezes muito rapidamente, que gera uma estranheza na pessoa que não está acostumada com esse tipo de leitura, que é o caso dos verbos impessoais, por exemplo. Os verbos impessoais eles são aqueles que não têm sujeito. Então, às vezes a gente está lendo um texto lá, uma narrativa, e aparece chovia, ponto final. Mas já, ponto final, mas a ideia está transmitida. O importante para você é ter aquela informação momentânea de que naquele momento chovia. E depois a narrativa vai continuar da maneira que o escritor achar conveniente.
Mas sim, a regra básica é que depois de uma oração, que é uma sentença com verbo, a gente já pode usar o ponto final. E no final dos parágrafos, e no final dos textos, enfim. Só não pode usar nos títulos. Então, quem vai escrever redação e a proposta pede um título, nada de colocar ponto final em título. É só observar, quando a gente lê um livro, tem ponto final? Não tem. Naquele título, só tem o título, então não é preciso pontuar e é errado pontuar, então não devemos. Por isso que é de fundamental importância para você, concurseiro, ficar ligado, como a Bárbara já tinha falado, essa questão de ler bons livros, fazer uma leitura mesmo, treinar também escrevendo, é muito importante para você conseguir definir a hora de saber ali usar o ponto corretamente para não se dar mal nas redações, hein? Agora a gente fala um pouquinho sobre ponto e vírgula. Ponto e vírgula. O que é essa pontuação? Então, o ponto e vírgula, ele é um sinal, acho que dos sinais de pontuação talvez seja o que mais causa dúvidas e desespero em alguns alunos. Então, o ponto e vírgula, ele nada mais é que um sinal intermediário. Ele fica entre o ponto final e a vírgula simples, a vírgula que a gente usa sempre que tem um monte de especificações e um monte de tipos de uso. Mas eu acho mais importante entender sobre o ponto e vírgula que ele é, na realidade, ele é um enumerador. Então, quando aparece aqueles 2 pontos e depois vários itens, muitas vezes aparece ali o ponto e vírgula. O pessoal que presta concurso da área jurídica deve estar muito familiarizado com ponto e vírgula, porque ele é muito comum nos textos de lei. Então, tá lá um texto de lei, aí tem vários termos e os termos são divididos pelo ponto e vírgula até chegar no termo final, que é encerrado com o ponto final. Ele também aparece nos casos de omissão de verbo. A omissão de verbo acontece, mas o sentido é mantido por causa do uso do ponto e vírgula. Olha como ele é importante. Então, quando a gente coloca assim, em São Paulo faz frio, em Prudente calor. A omissão do verbo está nessa segunda parte, porque eu não coloco mais o faz. Mas mesmo assim você continua entendendo que eu estou falando sobre temperatura, sobre clima dessas 2 cidades, Prudente e São Paulo. Você tinha dito antes que uma vírgula colocada de forma errada ou a falta dela pode alterar completamente o sentido de uma frase, né? Sim. O ponto e vírgula pode acontecer a mesma coisa? Ou ele não tem esse caráter? Sim, com ponto e vírgula sim, porque muitas vezes ele é usado como um recurso estilístico. Por exemplo, tem uma frase que a gente vê muito por aí agora, que é com ponto e vírgula. Eu acho bacana a gente comentar porque aparece na televisão e a gente vê todo dia, que é aquela frase que aparece no final dos comerciais de cerveja. Se beber, não dirija, ponto e vírgula. Se dirigir, não beba. Então, aí, quem lembra, antigamente, essa frase não tinha essa segunda parte. Acabava se beber, não dirija. Era só esse enunciado. Mas como há essa intenção publicitária de vender aquela mercadoria, a gente acrescenta essa parte para falar, mas você provavelmente vai beber quando você sair. Então, se você beber, não dirija. Então, tem sim, tem diferença. E, basicamente, é importante pensar que o ponto e vírgula ele vai fechar muito mais a ideia do que a vírgula comum. Então, não dá para usar vírgula comum quando a gente vai usar ponto e vírgula, exceto em casos de uso estilístico. Nesse, por exemplo, eu poderia colocar até mesmo um ponto final e depois continuar de outra forma, mas é usado para dar uma pausa, mas não uma pausa completa, uma pausa parcial. É claro que todos os concurseiros que estão aí estudando, né, para os concursos, enfim, processos seletivos, se preparando para as provas, tem que ter noção de que estudar os fundamentos da gramática é de extrema importância para não errar, mas podemos dizer que essa questão da pontuação, ela está, então, da forma com que você disse, diretamente relacionada com a interpretação de texto. Sim. A noção de pontuação, ela está diretamente ligada à interpretação de texto. Na verdade, todos os recursos gramaticais, todos os usos, eles servem, na verdade, para isso.
para a compreensão dos textos. Não adianta a gente saber o que significa uma locução adverbial, um pronome ou qualquer classe de palavra, o que é período composto, se a gente não sabe aplicar aquilo à nossa vida ou então não consegue usar esse conhecimento para reconhecer sentido, significado naquele texto. Então, sim, a maior importância no uso do sinal de pontuação é se fazer entender e entender o que aquela mensagem, o que aquele texto quer dizer para você. Rapidamente, Bárbara, vamos só recapitular então, reforçando esses detalhes, né? Diferença entre ponto, ponto e vírgula e o que é bom os concurseiros se atentarem para na hora de usar ali não errar, não dar uma mancada. Então, a diferença entre o ponto final e ponto e vírgula, a diferença principal é que o ponto final ele vai fechar uma ideia mais definitivamente, ainda que não precise acabar ali aquele texto ou aquele enunciado. O ponto e vírgula ele quer pausar, mas não totalmente. Então ele vai fechar parcialmente uma ideia, mas o mais importante, gente, é saber que ele é um enumerador. É assim que ele aparece em boa parte das vezes, e isso é o mais importante. Segundo, vale lembrar que o ponto final também aparece nas abreviaturas, que eu vejo que muitas vezes as pessoas não usam, por exemplo, antes de Cristo, depois de Cristo. Esse é muito utilizado porque é muito disseminado, todos conhecem. Mas o caso de etc., observação, muitas vezes as pessoas acabam ignorando esse uso e ele é bastante importante. Você citou um ponto interessante, só antes de terminar, eu acho até interessante falar. Eu já vi muitas frases onde o pessoal coloca etc., 3 pontinhos. Tá errado? Há controvérsias. Não significa que esteja errado necessariamente. A gente pode usar sim, mas não é necessário. Principalmente o uso das reticências, ele é muito caro ao texto literário. Então não faz muito sentido utilizar reticências numa redação de concurso, por exemplo, porque na verdade reticências é um sinal que serve para mostrar que tem algo que vem depois dali que muitas vezes está implícito. Então não é necessidade. Etc. seguido de reticências é uma redundância, então seria. Seria, porque sim, etc. e depois vem outras coisas, porque dentro de etc. cabe muita coisa. Tá certo então. Bárbara, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, espero ter contribuído. Valeu então. Para você não ter dúvidas aí nem de etc, nem de reticências e dessas várias outras pontuações, principalmente ponto final e ponto e vírgula, ficaram aqui as dicas da Bárbara, professora de português, língua portuguesa, né? Melhor dizendo, para você aí, concurseiro, ficar muito bem preparado para as provas. Então você pode rever o conteúdo do Dicas quantas vezes quiser, viu? Fica disponível aqui na página para você. E semana que vem eu tô de volta.